Saudações aos professores, companheiros de cursos, amigos e demais convidados. Apresentaremos neste vídeo o resultado dos estudos do projeto interdisciplinar do 7º período de Engenharia Civil, intitulado de Análise dos Indicativos de Consumo Material em um projeto estrutural de um pavimento de edificação residencial multifamiliar. Eu, Alexandre Dias de Mello, juntamente com Ana Paula de Souza, David Alves Novaes, Luiz Leonardo Pereira Borges e Marcelo Dias Agonilha, formamos o grupo 3 do PIC. Certa vez, um professor experiente disse à turma a qual eu fazia parte que a característica mais importante de um engenheiro era o bom senso. E seguindo com os meus estudos, percebo a cada dia o quão acertado foi aquele comentário. Pois podemos ver que, apesar das normas e regras nos dar as diretrizes, diversos fatores são de responsabilidade técnica do engenheiro e afetam significativamente o resultado final de um empreendimento civil, seja em fatores de segurança, qualidade ou mesmo em viabilidade econômica. E neste contexto, tentando distinguir nossos erros dos acertos, fizemos os comparativos dos nossos 5 projetos, analisando o consumo de aço, concreto e formas, em 2 modelos de construção de lajes, que é a laje pré-moldada, treliçada e a laje maciça, além das vigas que a sustentam. De forma objetiva, esse trabalho busca levar o conhecimento acadêmico a uma simulação do que acontece na prática, a fim de formar e fortalecer nossas dúvidas que nos movem em busca do conhecimento. Prezados colegas e professores, meu nome é Ana Paula de Souza e darei início ao desenvolvimento deste artigo científico. O concreto armado é um processo construtivo inventado na Europa em meados do século XIX. Ele consiste na combinação do concreto, uma pasta feita de agregados miúdos e graúdos, cimento, areia e água, conhecida desde a antiguidade, com uma armadura de aço. A novidade está justamente na reunião da propriedade de resistência à tração do aço com a resistência à compressão do concreto, que permite vencer grandes vãos e alcançar alturas extraordinárias. Além disso, o concreto é um material plástico, moldável, ao qual é possível impor os mais variados formatos. Inicialmente empregado apenas em embarcações e tubulações hidráulicas, a partir de fins do século XIX, o concreto armado passa a ser utilizado também nas edificações. A NBR 6118 de 2014, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, fixa que as estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme o projeto elaborado, conserve sua segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o prazo correspondente à sua vida útil. Essa norma estabelece requisitos para o projeto como um todo, bem como requisitos específicos a cada uma das suas etapas. As condições para que se determinem os valores de cargas a serem consideradas no projeto são fixadas pela NBR 6120 de 1980, da ABNT, no qual são classificadas como permanentes e acidentais. Para a elaboração de projetos utilizando lajes pré-fabricadas unidirecionais, a utilização da ANBR 14859-1 de 2002 é de grande importância, pois essa norma fixa os requisitos para recebimento e utilização de componentes de lajes pré-fabricadas, vigotas, elementos de enchimento e demais complementos adicionados na obra, para qualquer tipo de edificação de acordo com as normas específicas. O dimensionamento. A partir do projeto arquitetônico, se faz um estudo preliminar de possíveis soluções estruturais. O primeiro passo é fazer a alocação dos pilares no pavimento tipo, verificando se os mesmos não interferem na arquitetura de outros pavimentos, como a garagem. Com isso, as vigas foram posicionadas de acordo com a alvenaria, não sendo usual optar por vãos inferiores a 2 metros. Colocar paredes sobre a laje, no caso das pré-fabricadas, e sem este limite para as maciças. Isso levou à definição das lajes.
Lajes pré-fabricadas. Conforme Carvalho Filho, 2014, página 73, as lajes nervadas unidirecionais são constituídas de vigotas pré-moldadas dos tipos trilho ou treliça, chamadas comumente de lajes pré-moldadas, ou simplesmente de lajes trilho e lajes treliça. Essas lajes são empregadas para superar pequenos e médios vãos e cargas não muito elevadas. São formadas por vigotas, trilhos de concreto armado, e por lajotas, normalmente cerâmicas ou EPS, e por uma capa de concreto moldada no local. Com a escolha do material de preenchimento, no caso de todos os projetos deste estudo, a lajota de EPS obtém-se o peso próprio da laje. Somando-se a este peso do revestimento das cargas acidentais obtidas pela NBR 6120 de 1980, e outras possíveis cargas, como o peso de parede apoiada diretamente na laje, chegou-se ao peso total. Juntamente com o FCK do concreto, resistência e característica do concreto à compressão, adotando em todos os projetos de 20 MPa. O momento obtido através do software F2, que levou em consideração o carregamento da estrutura, conforme acima mencionado, com o aço adotado CA50, que é o aço para concreto armado com resistência de escoamento mínimo de 50 kN por centímetro quadrado, e a treliça escolhida. Obteve-se o volume de concreto, a quantidade de blocos e o dimensionamento das armaduras, com os quais chegou-se nos valores dos indicadores de laje pré-fabricados. Esses indicadores, assim como os indicativos de consumo, estão apresentados no item 6, que é os resultados. Prezados colegas, prezados professores, meu nome é David Alves Novaes. Eu vou fazer uma breve explanação a respeito dos elementos estruturais vigas e lajes maciças. Vigas são elementos lineares em que a flexão é preponderante, segundo a NBR 6118 de 2014. Desta maneira, além dos esforços causados pelo momento fletor, os quais são absorvidos por armaduras longitudinais, existem também os esforços cortantes que são absorvidos por armaduras transversais. Os demais esforços contidos neste elemento estrutural não são objetos deste estudo. Com os valores das reações das lajes obtidos no cálculo das mesmas, começa-se o dimensionamento das vigas, somando-se desta reação o peso da parede concentrada em cima deste elemento. Obtém-se os momentos fletores ao longo da dimensão longitudinal da estrutura. Detém-se então as armaduras longitudinais, tanto para absorver os momentos positivos quanto os negativos. Essa armadura longitudinal é calculada tramo a tramo da viga e leva em consideração, além de outros fatores, o material escolhido e a altura denominada H, para se determinar a armadura transversal, denominada estribo, e seus respectivos espaçamentos que absorverão os esforços cortantes presentes. Para o dimensionamento das vigas de concreto armado, vale ressaltar as características que foram utilizadas em nossos empreendimentos. Concreto com FCK igual a 20 MPa, o C20, e o aço estrutural CA50, com o uso de agregado graúdo gneiss, denominado Brita 1, com o diâmetro máximo de 19 mm e o cobrimento, conforme a orientação da NBR 6118 de 2014, foi considerado com a classe ambiental 1, com o valor de 25 mm. Utilizamos ainda o software F2 para que fosse definido o esquema estrutural da viga, pois a partir desse esquema estrutural foi possível obter os esforços que estavam nessa viga e assim definir os seus momentos fletores positivos e negativos. A partir da definição desses momentos fletores, conseguimos identificar a quantidade
de ferragens que iam ser utilizados na viga para combatê-los. Lajes maciças. De acordo com Carvalho e Filho, sob o ponto de vista estrutural, lajes são placas de concreto, e estas são elementos estruturais de superfície plana, em que a espessura é relativamente pequena se comparada à largura e comprimento. Estão sujeitas principalmente a ações normais a seu plano. Uma vantagem das lajes maciças é que elas distribuem as suas reações em todas as vigas de contorno, tendo como facilitador a instalação de tubulações elétricas e outras instalações antes da concretagem. Sendo que podemos destacar o reaproveitamento do jogo de formas e escoras em pavimentos que se repetem, diminuindo a parcela do custo final da laje. Baseado na mesma planta de forma utilizado para dimensionar a laje pré-fabricada, foi determinado o número de lajes maciças do pavimento. Decidido o posicionamento e a quantidade dessas lajes, é feito o cálculo da espessura, da área de aço, da armadura adotada inferior e superior, da armadura secundária e de borda, assim como as reações de apoio das lajes sobre as vigas. De posse desses dados, determinou-se os indicadores da laje maciça através do consumo total de concreto, aço e formas. Eu sou o Luiz Leonardo e vou falar agora sobre o material e o método utilizado no trabalho. Utilizamos softwares como AutoCAD e F2, que foram fundamentais no dimensionamento da estrutura de concreto armado, e também desenvolvemos planilhas para comparação dos dados, com o auxílio do Excel. Seguimos um roteiro para o dimensionamento das estruturas, com base nas normas técnicas e em conhecimentos que adquirimos nesse período, nas disciplinas de Estruturas 1 e Tópicos Integradores 1. E o roteiro foi criado para os dados ficarem mais organizados. E dentro desse roteiro que seguimos estão definição do projeto de arquitetura, definição da planta de forma, determinação dos sistemas estruturais, lajes e vigas, escolha dos tipos do material de preenchimento, revestimento, utilização do pavimento, segundo a NBR 6120/1980, cálculo do peso das lajes, cálculo das reações de apoio nas vigas, definição do momento fletor, dimensionamento da área da armadura, quantitativo de blocos, volume de concreto, número de trilhos e aço, obtenção dos momentos fletores das vigas, cálculo quantitativo de aço, concreto e área de forma, comparação de indicadores com a equipe. Os resultados. Levando em consideração os 5 projetos, nós obtivemos os resultados apresentados na tabela. Os resultados adquiridos foram subdivididos em indicadores de lajes pré-fabricadas, vigas e lajes maciças. E logo após, os dados da equipe foram comparados e discutidos, de maneira que fossem apontados valores que se encaixassem na média ou que apresentassem desvio dos valores. Levantamento de custos. Foram procuradas empresas que trabalham com os materiais concreto, aço e madeira para formas. Para compararmos os custos entre os projetos apresentados, e levamos em consideração somente o material, deixando de lado a mão de obra. Na tabela estão os materiais mencionados e os custos das 3 empresas, que não tiveram os nomes divulgados para não serem expostas.
Olá, meu nome é Marcelo Dias Agonilha, graduando em Engenharia Civil no UNES, no 7º período do ensino à distância. Sobre o nosso PIC, eu vou falar sobre a discussão. Com os dados das 6 edificações, a gente realizou a composição dos indicadores, lembrando que escadas, pilares e fundações não fazem parte desse estudo. Nesses indicadores, a gente chegou no número de espessura das lajes por pavimento. Em todos os projetos analisados, todos ficaram com um tipo de espessura só, que é considerado como uma classificação de ótima nesse quesito. A número de seções das vigas por pavimento. 60% dos projetos observados, as quantidades de vigas diferentes ultrapassaram o total aconselhável, mas isso não significa um erro. Porém, o problema quanto a isso é manter uma gestão de obra restritiva, principalmente no quesito de logística e facilidade na hora de executar a obra. A taxa de armadura. Nenhum dos projetos conseguiu estar entre a taxa de 80 kg por metro cúbico e 100 kg por metro cúbico em todas as vigas. Porém, nenhuma ultrapassou a taxa máxima, que é de 100 kg por metro cúbico. A carga média por pavimento. O ideal é estar entre 10 e 12 kN por metro quadrado, porém os valores obtidos nos projetos ficaram um pouco abaixo. Isso pode ser explicado por causa do material adotado para o preenchimento, o tipo de bloco de preenchimento da laje, e que acaba variando um pouco. As treliças utilizadas. No projeto 2 foi utilizado dois tipos de treliça, a TB12R e a TB12M, por motivos de vão e esforços maiores. Além disso, foi utilizada a treliça TB08L em outro projeto a fim de obter uma economia maior de aço, porque, segundo a armadura não era necessária ter um diâmetro maior do que aquele. A quantidade de aço. O projeto 5 tem a maior quantidade de aço por cômodo. Isso se deve por ter cômodos e vãos maiores do que o dos outros projetos. O projeto 1 tem uma quantidade menor de aço por ter uma área pequena de pavimento e poucas barras adicionais. O volume do concreto, o projeto 1 detém maior volume por ter maior área de pavimento, e o projeto 3, como tem a menor área de pavimento, consumiu menor volume de concreto. Além disso, estudou os parâmetros nas vigas, a quantidade de aço. O projeto 2, devido à arquitetura adotada, obteve uma concentração maior de carga sobre determinadas vigas. E nisso teve um maior consumo de aço. O volume de concreto, o projeto 3, consumiu menor volume de concreto por ter menos vigas e com dimensões menores. A taxa de armadura mínima, o projeto 2 e 3 obteve taxas pequenas porque algumas de suas vigas foram dimensionadas com altura mínima, ou seja, 20 centímetros. Já para a taxa de armadura máxima, todos os projetos corresponderam a estabelecer seus resultados dentro dos valores permitidos e descritos. O volume de concreto. O projeto 1 e 2 tiveram o maior consumo de concreto, pois apresenta maior área de pavimento, além de tiver a altura de lajes adotadas ligeiramente superior aos demais. O projeto 4 teve o menor consumo, pois apresenta uma das menores áreas de pavimento e adoção de altura mínima necessária. Consumo de aço. O projeto 1, similar aos das vigas já dito anteriormente, devido à arquitetura adotada, obteve uma concentração maior de carga sobre determinadas vigas, fazendo necessária a utilização de uma maior quantidade de aço para atender às solicitações de forças e aos carregamentos sobre as mesmas. Com isso, a gente pode concluir que a visão do engenheiro para determinar as dimensões estruturais da edificação fica muito ligada à escolha dos materiais de forma correta e sabendo como empregar eles também de forma correta. E isso influencia muito na segurança, economia e agilidade da obra. Além disso, com esse trabalho a gente pôde vivenciar um pouco da dificuldade e como encontrar soluções para poder vencer os desafios de um projeto. Obrigado a todos.